Oi gente, professora Brenda aqui e eu vim falar com vocês hoje sobre reprodução. Mas antes da gente falar sobre reprodução e as partes mais legais sobre isso, a gente precisa entender alguns conceitos básicos sobre quais são os tipos de reprodução que existem. Então, basicamente eu tenho dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na assexuada, né, eu tenho esse prefixo de negação aqui, significa que eu não vou ter mistura de gametas. Não vai ter o gameta do pai com o gameta da mãe se fundindo para formar um novo ser. Já na reprodução sexuada, então, é exatamente isso que acontece. A mistura de dois gametas dos progenitores, né, dos pais, formando um novo indivíduo. E na sexuada eu vou ter o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, formando um novo ser que é conhecido como ovo ou zigoto. Lembrando para vocês então que aqui na reprodução sexuada, os gametas são as únicas células do corpo que tem metade do número dos cromossomos, né? Então essas células são simbolizadas pela letra N, né? E são chamadas de células haploides. Quando N mais N se junta, né, metade e metade se juntam, então vai formar um novo ser que vai ter o número, então, total dos cromossomos do corpo, e a gente usa a representação 2N para falar disso. E nós, seres humanos, a gente sabe que 2N significa 46 cromossomos, então a metade disso aqui em cima seriam 23 cromossomos, né? E aí a gente já viu antes que esse número de cromossomos ele varia de espécie para espécie, mas ele se mantém constante nos indivíduos de uma determinada espécie. Então por que é importante ter uma reprodução assexuada ou ter uma reprodução sexuada? Se na reprodução assexuada não tem mistura de gametas, significa que aqui todo mundo vai ser igual. Isso a gente chama carinhosamente isso de clones, né? A gente tem o processo de clonagem, que é uma técnica de biologia molecular, mas eu estou chamando de clones para indicar para vocês então que todo mundo aqui tem o mesmo material genético, em duas populações diferentes. A primeira, eu tenho indivíduos que se reproduzem assexuadamente, então todos eles têm a mesma informação genética, e esses indivíduos aqui, eles se reproduzem sexuadamente, todos eles são diferentes, né? Aqui tem uma coisa chamada diversidade. Por que é importante a diversidade genética? Então imagine que essas duas populações aqui estão separadas geograficamente e aí eu tenho um vírus ou uma bactéria ou um fungo, enfim, eu tenho um agente que causa doença, então eu tenho um agente que vai atacar essas populações e vai causar algum tipo de doença. Nesse caso aqui, da população que tem indivíduos que se reproduzem por reprodução assexuada, se um indivíduo ficar doente, significa que todos os indivíduos vão ficar doentes. Por quê? Se o indivíduo tem uma característica do corpo, as características do corpo daquele indivíduo não conseguiram se defender contra aquele micro-organismo que chegou para atacar, todos os outros, que são clones desse que eu dei o exemplo, vão agir do mesmo jeito. Então a população está mais suscetível para esse tipo de infecção. Nesse caso aqui, os indivíduos são diferentes. Então, se um indivíduo pegar a doença e morrer por conta dessa doença, quem tiver a genética parecida com ele vai se contaminar também, vai ter a mesma doença, enfim, provavelmente vai responder do mesmo jeito. Mas como eu tenho diversidade genética, nem todos os indivíduos são iguais. Então a chance dessa população aqui escapar de uma infecção é muito maior. Então, vamos começar pela mais simples, né? Vamos começar a entender alguns mecanismos, alguns processos da reprodução assexuada. Via de regra, a reprodução assexuada, eu vou ter um organismo, e aqui eu simbolizei como uma célula, produzindo duas células iguais a ela. Semelhante ali à mitose, né? Eu vou ter a produção, a reprodução de indivíduos com o mesmo material genético, com material genético idêntico. E aí existem vários processos em seres diferentes, em que isso aqui está acontecendo, que com nomes diferentes, porque existem algumas diferençazinhas entre esses processos. O primeiro deles é o processo que as bactérias realizam para se reproduzir, que é conhecido como cisparidade ou bipartição.
Nesse processo, uma bactéria aumenta seu número de estruturas dentro da célula, lembrando que a bactéria é um organismo unicelular, ela só tem uma célula, então ela aumenta o conteúdo dessa célula, né, duplica tudo e depois se divide no meio. Então, surgem aí dois indivíduos com a carga genética igualzinha à delas. Aqui eu quero fazer uma observação. As bactérias, elas via de regra se reproduzem por reprodução assexuada. Porém, existe um mecanismo que chama recombinação gênica, que é um mecanismo de reprodução sexuada, onde as bactérias elas vão trocar material genético e isso confere a elas variabilidade genética. Mas isso a gente vai ver lá na parte de reprodução sexuada. Vamos voltar aqui para a reprodução assexuada. O próximo processo, né, de reprodução assexuada chama brotamento, ou gemiparidade, que é basicamente o que acontece no exemplo das esponjas marinhas. Então, o que acontece é o surgimento de um broto que possui células com as informações genéticas ali, né? E esse broto cai no substrato e ele forma uma nova esponja. Então, é o mecanismo aí conhecido como brotamento. O próximo processo que acontece é a propagação vegetativa. Basicamente, o que a gente conhece como fazer uma mudinha de uma planta. Então, a gente pega aquelas mudinhas das plantas que basicamente são partes das plantas que têm o potencial de crescer outra planta, né? A gente tem aquele pezinho lá bonito que a gente vê no jardim do vizinho, e a gente chega batendo na porta e vai, vizinho, dá uma mudinha de sua planta que é bonita, quer contar pro jardim. E aí, a gente pega uma parte dessa planta que tem esse potencial, né? Que tenha as células que vão fazer a diferenciação, que vão poder se reproduzir até que a planta cresça. Outro processo de reprodução assexuada super simples e muito interessante chama fragmentação ou regeneração. Basicamente consiste em você cortar, fazer vários cortes, separando o corpo de um organismo que faça esse tipo de reprodução e cada uma das partes vai regenerar em um adulto novo. As planárias são um exemplo de organismos que fazem isso. Elas são vermes chamados plateumintos, vivem em lagoas, têm vida livre, não são parasitas e são bem bonitinhas. E elas, se submetidas a cortes, a gente pega uma planária, divide ela no meio, as duas partes que a gente dividir vão formar duas novas planárias. Se a gente dividir em três planárias. Se a gente dividir em quatro planárias. Se a gente dividir em mil planárias. É mais ou menos assim que funciona o processo de fragmentação. Outro ser vivo que faz isso, que é mais próximo da gente, não sei vocês, mas eu nunca vi uma planária, mas acho que todo mundo já teve o contato com estrela do mar. E estrela do mar é outro ser que faz exatamente esse tipo de reprodução. Se a gente corta os bracinhos da estrela do mar, cada bracinho vira uma estrela do mar nova. Existem algumas espécies de fungos que fazem também reprodução assexuada por um processo chamado esporulação. A esporulação acontece então nos fungos que a gente conhece como mofo. E basicamente ele tem essa bolsinha que chama esporângio, e dentro tem vários esporos, que são as estruturas aí que vão poder se dissipar pelo vento e cair em algum substrato e germinar em um novo adulto. Então, assim, esses esporos, eles são muito pequenininhos. Então, se ele cai na comida, a gente não vê. A gente só vê o mofo quando ele já tá aquela estrutura acinzentada, esverdeada, bem grande. E aquilo ali é uma colônia, são vários indivíduos juntos. É por isso que se diz que quando uma fruta, um pão, tá com um pedaço de mofo, não basta você tirar aquele pedaço de mofo e comer o resto. Porque a estrutura inteira pode estar cheia de esporos e você não pode não saber. E se você for como eu, uma pessoa extremamente alérgica a qualquer tipo de fungo, não é interessante que eles estejam dentro do seu organismo. Joguem fora. No caso da reprodução sexuada, como eu tinha dito para vocês, tem a mistura do material genético, né? Então vai ter a famigerada variabilidade genética e existem alguns mecanismos pelos quais isso acontece. Basicamente eu tenho sempre a mistura do gameta do pai com o gameta da mãe. Então, na reprodução sexuada, então eu vou ter a variabilidade genética, como eu falei pra vocês, porque eu vou ter a mistura do gameta masculino com o gameta feminino, formando um novo ser, né? Espermatozoide, óvulo
formando o zigoto. Essa reprodução aqui se chama fecundação. Mas antes de falar de fecundação, eu quero falar de 3 processos que são os processos que as bactérias fazem. Lembram que eu fiz um parêntese ainda agora para dizer que as bactérias normalmente fazem reprodução assexuada, mas que elas abrem uma exceçãozinha para fazer recombinação gênica e a consequência disso é elas terem variabilidade genética. Então, vamos entender como é que esse processo acontece. Então, lembrando para vocês que bactérias são organismos, meu desenho tá maravilhoso, são organismos unicelulares. A coisa interessante aqui sobre as bactérias é que, embora elas sejam super simples, elas são os organismos que possuem um DNA extra. Esse DNA extra, ele é circular e ele é chamado de plasmídio. Então, esse DNA extra, ele pode simplesmente ser doado para outras bactérias. Melhor presente da vida, tudo para mim. Ou não, porque isso causa resistência à bactéria, isso não é interessante. Então, existem 3 formas que essa bactéria pode mudar o próprio DNA e, de brinde, então, ter a consequência da variabilidade genética. Então, esse processo é chamado recombinação gênica, porque ela vai recombinar ali o conjunto do material genético que ela já tem. E pode acontecer de 3 maneiras. Pode acontecer pela conjugação, que é basicamente o estabelecimento de uma ponte, que é chamada de ponte de conjugação, em que esse DNA circular, ou plasmídio, ele é doado. Ele vai ser doado de uma bactéria para outra. No caso da transformação, acontece tipo um tráfico ali de material genético, de sequência genética, e uma bactéria doa esse DNA circular, essa sequência de DNA extra, para outra bactéria. Essa outra bactéria pega esse DNA, incorpora no seu próprio DNA e muda a conformação do seu material genético, portanto. E o terceiro mecanismo é um mecanismo um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais... como é que eu posso dizer? É um pouquinho mais sofisticado. É um processo em que envolve a participação da ação de um vírus que infecta bactérias. Esse vírus que infecta a bactéria é chamado de bacteriófago. Então, o que acontece? No ciclo de reprodução do vírus, o que vai acontecer é que esse vírus vai infectar a bactéria e vai despejar o seu próprio material genético na célula da bactéria. Esse DNA viral vai ser incorporado ao DNA da bactéria e aí a célula vai começar a produzir as informações que tiverem naquele DNA. É uma forma de o vírus se reproduzir. Então, é uma forma do vírus se aproveitar da maquinaria de reprodução, né, que existe dentro da célula da bactéria para se reproduzir também. Agora, a gente fica com outro mecanismo, né, de reprodução sexuada, que é o mecanismo de junção de gameta masculino com gameta feminino, formando um novo ser, que é chamado de fecundação. Então, a fecundação, ela acontece, é um mecanismo que vai juntar, né, 2 gametas, formando um novo ser. Então, esse processo pode acontecer de maneira externa ao corpo ou de maneira interna ao corpo. De maneira externa, significa que os gametas vão ser jogados no ambiente e lá eles vão se fundir. Para isso acontecer, lembrando que o espermatozoide ele tem uma caudinha, né? Ele vai precisar nadar. Então, isso aqui precisa ser, o material genético, os gametas, vai precisar ser despejado na água. No caso aqui da fecundação interna, significa então que os gametas vão se unir dentro do corpo da mãe. No nosso exemplo, né, de mamíferos, a gente se desenvolve dentro do útero da nossa mãe. Sobre a fecundação interna, é interessante a gente distinguir 2 processos. Os organismos podem se reproduzir por autofecundação ou por fecundação cruzada. A gente precisa entender que na natureza nem sempre macho e fêmea estão em corpos separados. Então, seres dioicos significa que o indivíduo fêmea e o indivíduo macho, eles estão separados, em corpos separados. Porém, na natureza existem também os indivíduos monóicos. E aí eu trouxe o exemplo de flores. Isso aqui, embora não pareça, são representações de flores. Então, eu posso ter um indivíduo monóico onde a planta tem flores que são fêmeas, porém tem flores que são machos na mesma planta. E pode acontecer ainda de plantas que têm o órgão reprodutor masculino quanto feminino na mesma flor. No caso de organismos monóicos, é possível que aconteça a autofecundação. A parte masculina fecunda a parte feminina. Só que isso não é muito comum na natureza, porque pensa assim, uma planta se fecundando significa que ela está
misturando a genética dela, o material genético dela, com o próprio material genético dela. Isso não garante variabilidade genética, isso não é interessante para a nossa sobrevivência, né? Como eu estou enchendo o saco de vocês. Então, já que a gente já sabe o que é organismo dioico, monóico, o que é fecundação cruzada, vamos entender agora mecanismos da fecundação mais específicos dos seres humanos. Para entender a jornada da embriologia, no estudo dos embriões, a gente precisa entender como é que surgem os gametas. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então, a gente se vê na próxima. Tchau!